Iremos hoje meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 36 e 37, que nos diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Dos inúmeros e anônimos pregadores das boas novas na igreja primitiva, apenas alguns poucos emergem claramente das páginas do Novo Testamento. Barnabé é um dos poucos missionários que antecederam Paulo, acerca de quem sabemos algo, mas o pouco que conhecemos de Barnabé sugere a importância dele. Barnabé era judeu da diáspora, viveu em Chipre, mas tornou-se um dos mais primitivos discípulos em Jerusalém. O nome de Barnabé, como nós lemos aqui em Atos 4, 36 e 37, o nome dele era José, mas passou a ser chamado de Barnabé pelos apóstolos. Esse termo Barnabé é interpretado por Lucas como filho de exortação. Barnabé é descrito como cheio do Espírito, está em Atos 11, 24. Curiosamente, Barnabé, em todas as cenas bíblicas em que aparece, é sempre uma figura de apoio, sempre a serviço de outros. Foi Barnabé quem introduziu Paulo à igreja. Os discípulos não queriam aceitar Paulo, mas Barnabé o introduziu. Após a conversão de Paulo, que está em Atos 9, 27, provavelmente, Barnabé foi o primeiro a reconhecer o potencial de Paulo. E então Barnabé foi enviado pelos apóstolos para apoiar o trabalho em Antioquia, enquanto o cristianismo era pregado aos gentios em nova escala. Barnabé foi enviado com o apóstolo Paulo de Antioquia a Jerusalém em uma missão de misericórdia. Barnabé ajudou Paulo na primeira viagem missionária partindo de Chipre e, de fato, Barnabé foi o líder original, embora Paulo tome o papel principal posteriormente. No Concílio de Jerusalém, foi Barnabé quem defende as reivindicações dos cristãos gentios. Barnabé também acompanhou Paulo a Antioquia em envolvimento missionário. Quando da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, Barnabé aconselhou que levassem João Marcos. João Marcos havia desertado na primeira viagem, e como Paulo então se recusou a aceitar João Marcos novamente com eles, Barnabé acompanhou o jovem João Marcos em uma dupla missionária, impedindo que João Marcos desistisse do seu chamado. Isso está relatado em Atos 15, versos 36 a 40. Barnabé ele continuou a serviço do Evangelho, o que é indicado pelas referências que Paulo faz a ele como alguém conhecido dos Gálatas, dos Coríntios e também dos Colossenses. Segundo a tradição, Barnabé ele foi martirizado no ano 61 depois de Cristo. Como vemos no texto que nós lemos hoje em Atos 4, versos 36 e 37, Barnabé também colocou suas posses à disposição da igreja. E essa fragrância de vida de Barnabé chega até nós. É um exemplo que deve ser imitado por todos nós cristãos. Ser aquela pessoa que dá apoio, ser aquela pessoa que recebe alguém que está chegando, que crê, como ele creu que Paulo havia realmente se convertido e agora era uma nova pessoa. Barnabé foi aquele instrumento usado por Deus para introduzir Paulo aos demais discípulos, porque os discípulos recusavam aceitar o apóstolo Paulo. E depois Barnabé continuou a missão em Antioquia, viajando com Paulo na primeira viagem, depois na segunda viagem. Barnabé então já foi com João Marcos, porque Paulo se recusou que João Marcos fosse com eles, porque ele havia desistido na primeira viagem. Mas, irmãos, nós precisamos também ser essa fragrância
fragrância de vida para que possamos atrair pessoas para Jesus. Sigamos o exemplo de Barnabé, o filho da exortação. Iremos orar, convidamos a todos para que orem conosco. O nosso exército de oração está a postos e juntos clamaremos ao nosso Deus. Oremos. Nosso Deus, eterno Pai que estás nos céus, estamos novamente diante da Tua presença. Queremos agradecer pelo dia que nos foi dado, pela proteção, pelos cuidados que tivestes para com cada um de nós. Te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus compassivo, misericordioso, um Deus que nos ama e quer nos salvar. Nós te agradecemos também, Pai, pelos exemplos bíblicos que nós temos de pessoas que foram instrumentos usados por Ti para trazer salvação às outras pessoas, como foi o caso de Barnabé. Apoiava aqueles que estavam chegando e que nós possamos também ter este mesmo espírito em nós, na nossa comunidade, onde quer que nós nos reunimos, possamos estar sempre também a serviço do nosso semelhante. Querido Pai, queremos pedir que abençoes os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Temos recebido pedidos de oração, Tu conheces cada pedido que é mencionado, cada situação. Sabemos, Pai, que Tu já estás trabalhando com cada caso e que esses nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, continuem confiando em Ti, não desistam, não desanimem, que perseverem, mesmo que a resposta esteja demorando, mas que tenham a certeza de que Tu estás trabalhando e que a resposta virá no momento oportuno. Ó Pai, abençoa todos aqueles que estão orando por alguém. Tu sabes que nós temos muitas pessoas que oram pelos pedidos que são apresentados aqui e que estão também no canal Hora Tranquila. Que as Tuas bênçãos, Pai, sejam concedidas a todos aqueles que intercedem por alguém e também para aqueles que estão esperando que nós oremos por eles, que recebam também essas bênçãos. Ó Senhor, tenhas misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.